Bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, agora para concluir o estudo que começamos na segunda-feira. Então, com esse título, A Justiça, a Bíblia e as Boas Obras, que é, de certa forma, uma conclusão de todo esse tema que nós temos meditado desde o início da pandemia. Mas antes de começar, eu quero orar primeiro. Ore comigo, por favor. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pelo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz, pela tua maravilhosa graça que nos alcançou, pelo teu amor, por tudo, Senhor. Nós te damos graças e pedimos que o Senhor nos abençoe hoje também, assim como o Senhor tem nos abençoado em todos esses dias, para cumprirmos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós neste dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nosso título, né? Justiça, a Bíblia, as Boas Obras. Na primeira parte do estudo, que nós vimos na segunda-feira, nós terminamos com esse versículo, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, onde o apóstolo Paulo escreve: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A primeira parte desse versículo, ou dessa passagem, fala sobre um ato e quem o fez. Quem fez esse ato? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E a segunda parte nos mostra o resultado deste ato e os receptores deste resultado, para que fôssemos feitos filhos de Deus. Qual foi o ato, então? O ato, é que Deus nos deu o seu Filho. Ele por nós, Deus, por nossa causa, fez pecado àquele que não conheceu o pecado, ou seja, a Jesus. Jesus assumiu o nosso pecado na cruz. Mas qual foi o resultado desse ato? Por que Deus fez isso? A resposta é para que nós pudéssemos ou possamos ser feitos justos nele, em Jesus. Nossa justiça, então, ela não tem nada a ver com as nossas obras e tem tudo a ver com a obra que Jesus realizou na cruz. Ele fez tudo o que era necessário, tudo o que era preciso ser feito para que nós fôssemos justificados. Jesus fez na cruz do Calvário. Ele fez através do seu sacrifício. Então, nós temos esses versículos, Nós temos essa passagem de Romanos que diz: porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aí então vem a pergunta: quem nos justificou? Quem nos fez justos? Não fomos nós mesmos com nossas obras, ou com nossas boas obras, que nos justificaram diante de Deus. Foi o próprio Deus. Veja que também que o pretérito é usado. Aos que justificou, diz a palavra. Não está escrito que aqueles a quem ele vai justificar, ou que talvez justificaria, ou vai justificar, não. A quem e aos que ele, Deus, justificou.
né? Então, a nossa justificação é algo que já foi feito. Não é alguma coisa que está se completando pouco a pouco, todo dia. Não é que a cada dia nós alcançamos a justificação através do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não, não é algo que é avaliado todo dia com base em nossas obras. Né? Não é como no comércio, né? Fim do dia, vamos fechar o caixa. E ali você faz, então, um balanço do que foi o dia. Não é assim. Né? A justificação não é assim. Pelo contrário, a justificação é uma graça que foi disponibilizada para nós através do sacrifício de Jesus. Muitos não entendem isso. Muitos dizem que creem que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas não conseguem entender como é feita essa justificação. Ficam tentando se justificar. Poxa, se ele já morreu pelos nossos pecados, eu não preciso fazer mais nada. Né? E essa justificação é dada de graça para quem quer que creia nele, em Jesus, como Filho de Deus, ou como Salvador. Você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, ou seja, seu Salvador? Se sua resposta for sim, você nasceu de Deus. Você é um filho de Deus. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o apóstolo Pedro, quando em Cesareia de Filipe, Jesus levou seus discípulos e perguntou: quem diz o povo que eu sou? Né? E deram assim, várias respostas. E logo após, Jesus falou assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E, na minha concepção, houve assim um silêncio naquele momento. E, de repente, o apóstolo Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez, né, para muitos, a palavra Cristo não diga muita coisa. É como se fosse um sobrenome de Jesus. Não, Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo não é uma palavra, não é um nome de uma pessoa, não é um nome próprio. Né? Cristo é um título. Jesus, o Cristo, o Messias. Cristo é a forma grega para a palavra Messias, do hebraico, que significa enviado, ou que significa, então, Salvador. Né? Então, você é o Filho de Deus, se a sua resposta for sim. Você está salvo e justo diante de Deus, sem as obras. Você é tudo isso agora que nós vamos ver aqui. Né? Você é tudo isso, olha. Está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, está escrito: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Né? E é muito importante essa palavra aqui, ó. Confessares Jesus como Senhor, sem o artigo. Não é como o Senhor, não. Porque o Senhor, nós temos vários senhores, né? O Senhor Pedro, o Senhor João, o Senhor José. Não, o Senhor aqui não é um tratamento de respeito, não é um pronome. Sabe? Senhor aqui é substantivo, como Senhor, como dono, como Criador, como Messias, como Cristo, como Salvador. Né? Então, quando nós, com a nossa boca, se você com a sua boca confessar que Jesus é o seu Salvador pessoal, né? E no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, você crê no seu coração que Jesus está vivo, ele ressuscitou, será salvo.
Só faz isso aqui, só confessa isso aqui quem teve uma experiência de salvação com Jesus. Né? E ele continua, o apóstolo Paulo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por isso é muito importante que façamos, né? Que as pessoas façam esta, que a Bíblia chama de boa confissão, né? Confessando Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Porque isso implica em que a pessoa reconheceu que ela precisa de salvação. E só precisa de salvação quem é pecador. Né? Então a pessoa reconheceu que é pecadora e que precisa se arrepender. Né? Arrependimento é isso, é esse reconhecimento. E no Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13, o apóstolo João escreve, inspirado pelo Espírito Santo, mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, do sangue, nem da vontade da carne. Ou seja, não nasceram naturalmente, não nasceram do ventre de uma mulher. Por isso ele completa, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Isso é diferente, é um novo nascimento. E Gálatas capítulo 3, verso 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E para resumir, tornamos-nos justos diante de Deus, podemos dizer, automaticamente, no tempo em que nós cremos e sem quaisquer obras. Pela fé, é a graça de Deus, através da fé. Se, portanto, nos sentirmos condenados, como eu disse lá no princípio do outro estudo, da segunda-feira, se nós então nos sentimos condenados e culpados, não é Deus que nos condena. Ele nos fez justos. Então, se você realmente se arrependeu dos seus pecados e recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, nenhuma condenação há sobre você. Então, se há alguma condenação, não é Deus que está te condenando. Ele nos fez justos. Isso não significa que nós não cometemos pecados. Tá? Não significa que nós não erramos, que nós não pisamos na bola. Né? O que significa é que a condenação nunca deve ser resposta para esses erros. Né? A nossa resposta deve ser sempre confessar os nossos pecados ao Senhor, renovar a nossa mente e seguir em frente. No livro Nas Garras da Graça, de Max Lucado, na página 87, está escrito: Deus não nos quer pecando. Isso é verdade. Ele não nos deu a graça porque pecaríamos, né? Não foi uma consequência disso. Ou para que continuássemos pecando. Mas Ele nos conhece, Ele conhece os seus filhos. Né? Em Salmo 33:15, o salmista escreve: Ele que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. Em Salmos ainda, Salmo 103, versículos 14, o salmista diz: Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Né? Então, Deus sabia que algum dia todos nós precisaríamos da sua graça. Por isso Ele antecipadamente já nos separou essa graça para nós. Né? Deus já preparou
as obras que ele tem para nós, segundo Efésios 2:10, e ele fez isso com o propósito de que andemos nelas, né? Essas obras que ele já preparou para nós. Mas nós precisamos andar nelas. Ou seja, nós precisamos compreendê-las, fazê-las, praticá-las. Como em 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Né? É uma pessoa nova, é um ser novo, lavado, remido no sangue de Jesus Cristo. E, portanto, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo, uma nova vida, uma vida de santidade, né? Uma vida de fé. Veja esse criado para, ou feito para, de Efésios 2:10. As mesmas palavras nós usaríamos para dizer, por exemplo, né? Um carro é feito, ou seja, ele é criado para viajar, seja daqui até ali na esquina, ou seja, 6.000 quilômetros. Mas o carro é feito para isso. Né? Da mesma forma, o telefone é feito, ou seja, ele é criado para fazer ligações. O Senhor está nos dizendo que Ele nos fez completamente capazes. Ele nos criou para, ou Ele nos fez para. Está, então, no DNA da nossa natureza. Né? Está no nosso DNA fazer as boas obras que Ele preparou para nós. Deveria ser natural isso na nossa vida. Do contrário, né? Não andar nessas obras seria como não fazer aquilo para o que fomos criados. É um telefone que não faz ligação. Né? É um carro que não anda. Isso seria como ter um telefone que não faz ligações, um rádio que está quebrado, um carro que não anda. Né? Vamos entender melhor o significado das boas obras que Deus preparou para nós, lendo 1 Coríntios capítulo 12. Né? 1 Coríntios capítulo 12, 18 diz, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Foi Deus que te colocou no corpo de Cristo, segundo a sua boa vontade. E aí, no versículo 18, ele vai dizer, ou melhor, no versículo 27, ele vai dizer, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Né? Se você se lembra lá, vai dizer, se todos fossem olho, o que seria do ouvido? Né? Cada um de nós é um membro do corpo de Cristo com uma função específica que nos foi dada por Deus. E assim como é um corpo físico responsável em dar ordens aos membros, é a cabeça, ou seja, o cérebro, né? Então o nosso corpo espiritual também, o responsável em dar ordens, é a cabeça. E essa cabeça é Jesus Cristo. Segundo Efésios 5:23. Embora Deus tenha preparado essas obras, somos nós que caminhamos nelas. Né? Isso é a nossa vida. Né? Senão o corpo de Cristo sofrerá como um corpo doente. Se numa igreja local, por exemplo, um ou alguns membros não caminham nessas obras, né? Ou seja, estão em pecado, estão praticando alguma coisa que seja contra a vontade de Deus, todo o corpo sofre. Todo o corpo vai sofrer de alguma forma. Né? Muito se tem distorcido o significado do que é a igreja. Né? E se acredita que é o ministério, fazer as obras de Deus, né? Passando para esse lado, né? As obras que Ele preparou para nós, é algo que pertence ao pastor, que
pertence àqueles que estão na liderança da igreja. Os restantes dos membros só tem que ir aos cultos e voltar para casa. Não, não é assim. Né? Você faz o que Deus te colocou para fazer no corpo. As boas obras que Ele preparou antecipadamente para que você caminhe nelas. Né? É uma pergunta. Você faz o que Deus te colocou para fazer? Né? Ou você pratica as boas obras que Ele preparou antecipadamente para que você caminhe nelas? Saiba que você é único no corpo de Cristo. Como cada membro do seu próprio corpo é único e absolutamente necessário. Como o braço direito não serve para colocar no lugar do braço esquerdo, e nem vice-versa. Cada um pertence ao corpo e cada um tem suas funções, né? E todos os dois são absolutamente necessários. O Senhor te criou e capacitou você para as boas obras que Ele tem para você. Né? Mas você precisa estar disponível. Você precisa querer caminhar nelas, querer obedecer a Deus, querer aquilo que Jesus falou, né? Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, ou pratica os meus mandamentos. Você precisa querer isso. Tá? Se você é cristão, mas não está disponível para Deus, nada vai acontecer. Né? Você vai ficar como um membro do corpo que não se comunica com a cabeça. Você será um membro doente, um membro que não funciona bem. 1 Coríntios capítulo 12 é um retrato de um membro saudável que reage imediatamente ao chamado, não permitindo que os cuidados do mundo, enganos das riquezas e as ambições de outras coisas sufoquem a palavra nele semeada, segundo Marcos 4,19. Lá está escrito assim, Marcos 4, 18 e 19, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, diz Jesus, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Isso foi Jesus que disse. Né? Os semeados entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados, as preocupações com as coisas do mundo, né? O apego às coisas do mundo, a fascinação da riqueza que leva as pessoas a fazer tantas coisas erradas, né? E as demais ambições, as outras coisas que as pessoas querem, desejam, ambicionam, concorrendo, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, meu irmão e minha irmã, cuidemos da nossa vida cristã no dia a dia, vivendo de forma a agradar a Deus, com honestidade, sem hipocrisia, né? Cuidemos da nossa vida cristã, nos esforcemos para ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, irmãos, sejamos cristãos que produzem fruto e através dele glorifiquem o Pai. Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E lá no final ele vai dizer, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. O nosso objetivo neste mundo é nos tornar discípulos de Jesus. Discípulo é aluno, é aquele que imita o seu mestre, o seu professor, andando como ele, vivendo como ele, sabe? Ou tentando fazer o que ele faz. Né? Então, que sejamos imitadores de Cristo, que sejamos aqueles que se esmeram para viver uma vida cristã digna de Jesus Cristo.
Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma boa semana abençoada. Em nome de Jesus.